Mace Windu está morto? Samuel L. Jackson não concorda. Pois é, hoje iremos mergulhar em um dos tópicos mais quentes aí e discutidos entre os fãs. Será que Mace Windu realmente morreu em Vingança do Sith? O ator Samuel L. Jackson, que interpretou Mace Windu, definitivamente não acha que ele morreu, e ele não tem medo de expressar isso. Mas será que ele tem razão? O lendário ator deu uma entrevista ao site GQ essa semana e deu uma declaração muito empolgante, que tá dando esperança aos fãs do personagem. Porém, existem alguns pontos que podem frear essa ideia. Então vem comigo para entender tudo isso agora. Tudo começou com uma entrevista do Samuel L. Jackson no Star Wars Day de 2021. Na época, os fãs estavam super empolgados com o livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Durante essa entrevista, Jackson insistiu mais uma vez que Mace Windu sobreviveu à queda de A Vingança do Sith. As in most Star Wars movies, it was George Lucas' idea to kill Mace Windu. He said he killed all these important characters and all these other movies leading up to that, and said the only person left to kill that would mean anything in Episode 3 would be me. I was trying to figure out, really? Can't you just, injure me and whatever? But in my mind, I'm not dead. Jedis can fall incredibly high distances and not die. Agora, em 2024, ele continua firme nessa ideia, sem sinais de desistir. Ele até mesmo mencionou em uma entrevista recente a GQ que está totalmente convencido de que Mace Windu está vivo, somente a bordo da teoria de que Mace Windu está vivo. E o mais impressionante é que ele diz que George Lucas, o próprio criador de Star Wars, concorda com ele. Isso leva muitos fãs a se perguntarem por que então não temos nenhum sinal de Mace Windu no cânone atual de Star Wars. Samuel L. Jackson tem sido bem vocal sobre o seu desejo de voltar a interpretar o Mace Windu. Ele chegou a pedir diretamente à diretora Bryce Dallas Howard e também mencionou isso em várias entrevistas, dizendo abertamente a Lucasfilm que acha que Mace Windu deveria voltar. And while you're all sitting there, I know you're all in my corner on this. We know Jedis can fall from incredible heights and survive. So apparently I am not dead. Yes, I have two appendages right now, but we know the long and rich history of Star Wars characters reappearing with new appendages and being stronger and better than they ever were. Mace Windu is awaiting his return. Let's make it happen. Kathy, you're sitting right there. I know you know what to do. All you gotta do is say the word. See you soon. On screen, I hope. No entanto, até agora não vimos nenhum indício real disso. Com tantos programas e filmes recentes de Star Wars focado em personagens como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka e o livro de Boba Fett, parece difícil de imaginar que a Lucasfilm não tenha pelo menos discutido a possibilidade de fazer uma série ou um filme do Mace Windu. Mas aqui estamos em 2024 e ainda não há respostas claras sobre o destino do personagem. Apesar de muitos guias visuais e enciclopédias oficiais de Star Wars registrarem a morte do personagem como ocorrida em 19 DBY, justamente com a queda do Mestre Jedi em Coruscant. Mas os fãs sabem que a Lucasfilm tem uma tendência a ressuscitar personagens, especialmente aqueles que não vimos morrer explicitamente. É a famosa lei sem corpo, sem morte. E o Darth Maul é o exemplo mais famoso disso. Ele foi cortado ao meio e caiu num poço, mas acabou sobrevivendo e voltou em The Clone Wars e Rebels. Então por que o Mace Windu não poderia ter sobrevivido à sua queda? É claro, há sempre o argumento de que o fato de Mace Windu não ter aparecido em nenhum dos novos conteúdos de Star Wars prova que ele está morto, mas ao mesmo tempo, personagens como o próprio Darth Maul ou Boba Fett também ficaram ausentes por anos antes de serem trazidos de volta. E enquanto Samuel L. Jackson continuar pedindo o retorno do personagem, muitos fãs estarão ao seu lado, esperando por esse grande momento. O fato de Mace Windu nunca ter sido mostrado morto de forma definitiva é algo que ainda mantém a esperança de muitos fãs, e o próprio Samuel L. Jackson é o principal defensor dessa teoria. Agora, por que a Lucasfilm não abordou o destino do Mace Windu? Existem algumas teorias. Uma delas é que talvez eles estejam guardando essa carta na manga para um momento dramático no futuro, como se fosse um truque mágico que eles pudessem usar para surpreender o público, agradando todo mundo e trazendo Mace
Windu de volta, fazendo disso um evento épico no universo de Star Wars. Imagina o impacto que isso teria dentro do fandom, acho que tanto pro bem quanto pro mal, ia realmente quebrar a internet e dar o que falar. E quem sabe depois do fracasso de The Acolyte, essa possa ser a hora perfeita. Outra razão pro silêncio pode estar nas implicações profundas que essa decisão teria para a saga como um todo. A queda de Mace Windu marcou um dos momentos mais decisivos na vida de Anakin, na sua transformação em Darth Vader. Então, se o Mace Windu estivesse vivo, isso meio que reescreveria uma parte importante da história. Além disso, onde o Windu estaria durante todo esse tempo? Por que ele não lutou contra o Império? Ele poderia ter virado para o lado sombrio? Ou talvez vivido em exílio como Yoda, como Luke, como tantos outros? A Lucasfilm pode estar hesitante em trazer o Mace Windu de volta, porque isso levantaria todas essas perguntas e muito mais. No entanto, o fato deles não terem declarado oficialmente que ele está morto também sugere que existe a possibilidade de um retorno. É meio que aquela história do gato de Schrödinger, sabe? Que você coloca um gato dentro de uma caixa fechada com um dispositivo que pode acionar um veneno. Segundo a física quântica, esse gato pode estar tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. E essa parece ser a história do Mace Windu nesse momento em 2024. Mas beleza, vamos supor que a Lucasfilm decide trazer o Mace Windu de volta. O que ele poderia acrescentar ao cânone atual? Primeiro, seria uma maneira incrível de conectar o passado e o presente de Star Wars. O Windu poderia aparecer em flashbacks, em outras séries também, ou até mesmo em algo mais próximo da trilogia original. Ele poderia desempenhar um papel meio parecido ali com o que a gente viu do Luke nos últimos Jedi, se bem que a gente já não aguenta mais os Jedi que entraram em exílio e estão desacreditados, né? A gente já viu o Luke e viu o Obi-Wan fazendo isso, então seria legal uma abordagem nova, diferente aí pro Mace Windu. Além disso, o Windu é um personagem complexo, conhecido por seu equilíbrio entre o lado luminoso e o lado sombrio da força. E se ele tivesse sobrevivido e talvez estivesse lutando com a sua própria conexão com a força, lutando para não cair pro lado sombrio, talvez com um sentimento de vingança em relação ao Darth Vader, isso traria uma camada a mais de profundidade emocional e drama pro personagem. Claro que trazer o Mace Windu significaria um risco enorme para Lucasfilm. Isso poderia dividir o fandom, com alguns abraçando o retorno e outros achando que isso desvaloriza o sacrifício e o impacto de sua morte em Vingança do Sith. No entanto, como mencionou o Samuel L. Jackson, o tempo para fazer isso tá passando. Se eles querem trazer o ator de volta pro papel, eles precisam decidir logo. O cara já tá quase com 80 anos. O que é claro é que a Lucasfilm está ciente das teorias dos fãs, está ciente da vontade do ator em voltar a interpretar o Mace Windu, então provavelmente pode ser que eles já tenham tido essa conversa lá dentro da Lucasfilm. Mas até agora, nenhuma decisão foi tomada oficialmente. E talvez esse silêncio seja até uma estratégia, afinal, manter os fãs especulando pode ser uma maneira inteligente de manter o interesse vivo. Afinal, estamos aqui, né, mais uma vez falando desse tema. Inclusive, ó, eu já falei disso em mais detalhes nesse vídeo aqui e também já contei a história completa do Mace Windu nesse outro vídeo, tenho certeza que você vai curtir. Me conta aí nos comentários o que você achou de toda essa história, se você quer que o Mace Windu volta ou não. Te vejo no próximo vídeo e this is the way.